Todos os dias passamos por dezenas de escadas, pequenos degraus e corredores apertados, e tudo isso nos passa despercebido. Porém, para as pessoas com deficiência, essas pequenas coisas do nosso cotidiano são, na verdade, as barreiras para uma vida independente. As pessoas com deficiência começaram a ser discutidas a partir da década de 80 e até hoje as alterações dos espaços são temas polêmicos. Essas pessoas somam quase 10% da população mundial e, além de não encontrarem espaço físico adaptado, também passam por diversos preconceitos. Mas esse cenário está se transformando e leis que garantem às pessoas com deficiência o direito a uma vida comum são feitas a cada dia. E a cada dia cresce o número de pessoas que se preocupam com a acessibilidade. Como você acha que a questão da acessibilidade vem sendo tratada? Eu acho que deveria ter mais acesso à rampa, as calçadas deveriam ter rampa para deficientes, ficar bastante precário. Eu acho interessante sobre isso, porque assim, eu tenho um comércio que a vigilância sanitária exigiu acessibilidade. Só que meu prédio é um prédio antigo, então é difícil ter acesso. Bem, acessibilidade, tiveram grandes melhorias, mas ainda falta muita coisa, como rampas nas ruas, então ainda sofre, o pessoal que precisa ainda sofre muito com isso. O acesso a shopping, que não tem lugar para estacionar direito. Atualmente deu uma melhorada, assim, percebo-se bastante no centro, né, centro da cidade, que as ruas está melhorando, mas tem muita coisa para acontecer. Então eu acho que a prefeitura cobra tanto da gente que quando nós precisamos da prefeitura, os deficientes, eles precisam, é difícil o acesso para eles. Acho que melhorou muito em Bauru, as pessoas deviam ter essa prioridade, os indivíduos, né? Porque eles sofrem com esse tipo de... é um preconceito, né? Então hoje eu acho que melhorou muito, a prefeitura se preocupou mais, as lojas, calçados, tem mais acesso a essas pessoas, né? Então antes deles cobrarem dos comerciantes, eles deveriam primeiro arrumar a parte deles, né? Arrumar o prédio deles, para depois eles virem cobrar de nós. Eu acho que só quem tem o problema, né, o deficiente físico, tem a noção das melhorias. Eliminando as dificuldades de locomoção, permitimos à pessoa com deficiência o acesso à educação, cultura, vida social e saúde. Ou seja, aumentamos a chance para que possam ter uma vida independente e aos poucos vamos destruindo também o preconceito. Oi, eu sou a Alexandra, professora de terapia ocupacional da Universidade Sagrado Coração. Terapia ocupacional é uma ciência, uma profissão da área da saúde, também se insere no campo social e da educação, trabalha com a atividade humana, com a independência das pessoas que, por problemáticas sensoriais, físicas, cognitivas, tem alguma dificuldade em execução de atividades da vida diária, que a gente chama. Independência para tem dificuldade na independência na vida dele. Um assunto muito importante a ser discutido, visto que a grande importância do momento é falarmos sobre o acesso, sobre a acessibilidade. E quando nós falamos a respeito de acessibilidade, nós englobamos vários temas. É um leque muito grande que se abre. Muitos pensam em acessibilidade apenas para uma pessoa que tem uma deficiência física, um cadeirante ou um muletante.
E, na verdade, a acessibilidade é para todos os tipos de deficiência, para todas as pessoas. Nós podemos abrir ainda mais esse pensamento aí para uma mãe gestante, para uma mãe que já teve seu filho e anda com ele num carrinho de bebê. A gente pode pensar também no idoso. Aliás, uma coisa que nós sabemos é que todos chegaremos lá um dia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a acessibilidade, que é a possibilidade de alcance das pessoas a espaços, sistemas de informação, dispositivos e equipamentos. E esse alcance e a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, é aquela que tem algum comprometimento na mobilidade. As pessoas que têm dificuldade em acessibilidade não são só as pessoas com deficiência, são mulheres gestantes, pessoas que têm crianças no colo, usam algum meio auxiliar de locomoção, bengalas, andadores, muletas, têm deficiências físicas ou sensoriais. Então, quando ressaltamos o direito de ir e vir de todas as pessoas, nada mais é do que proporcionarmos a acessibilidade. E a acessibilidade, ela nos propulsiona a defender um outro tema que é a inclusão social. Então, a gente, dando esse sentido de acessibilidade a todos, nós promovemos a inclusão. O que pode impedir a acessibilidade das pessoas, a gente chama de barreiras. As barreiras podem ser atitudinais ou arquitetônicas. Conseguindo atingir esse sentido de receptividade para a pessoa, desde o mais novo até o mais velho, nós estaremos sim apresentando uma acessibilidade totalmente adaptada a todas as pessoas no nosso mundo. As barreiras atitudinais dizem respeito à postura da sociedade frente à pessoa que tem alguma limitação. Isso é por descaso, por ignorância ou por descuido mesmo. As barreiras arquitetônicas são as físicas, as que impedem o acesso em edificações, em transporte, em vias urbanas. Essas barreiras arquitetônicas, a gente pensa essas barreiras arquitetônicas, podemos dizer que são mais fáceis de serem controladas porque são físicas, são vistas por qualquer pessoa. Antigamente as pessoas falavam muito em vou oferecer um acesso aqui às pessoas porque eu estou fazendo algo a mais, né? Por exemplo, na minha empresa. E hoje não é nada disso. Nós sabemos que existem leis, existem decretos que exigem que todas as localidades elas forneçam o acesso. Então ninguém mais faz isso como um favor às pessoas. Na verdade, isso é uma obrigatoriedade. Hoje os prédios que estão sendo construídos são aprovados se apresentarem um projeto paralelo de acessibilidade. Hoje um estabelecimento que seja reformado, ele deve também conter acessibilidade. Então hoje é uma lei. Nós devemos lutar para que essa lei seja cumprida. Para a humanização do espaço urbano, as pessoas precisam sentir um pouco da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, aí, quando a sociedade estiver mais humana, aí sim a gente vai ter mais acessibilidade a todas as pessoas, a todos os espaços. Hoje eu sou responsável também pelo NIBD, é um núcleo de informação ao deficiente de Bauru, que fica na Universidade Sagrado Coração, e a gente presta serviço aos deficientes, que são alunos da universidade ou não. A gente tem um acervo, nós ficamos dentro da biblioteca da USP, e temos um acervo de livros em braille, audiolivros, e também prestamos serviço aos alunos da universidade em relação à acessibilidade, a conteúdos pedagógicos e a atendimento educacional prestado pela universidade também. É um assunto muito extenso, é um assunto muito grande, é um assunto muito agradável de se debater. Nós hoje exigimos políticas públicas que debatam muito sobre esse assunto, que falem bastante, que discutam o importantíssimo assunto que é a acessibilidade. Por quê? Para que todos tenham a oportunidade de poder participar da vida social com igualdade, em todos os sentidos.
volta com um bate-papo do programa Haja Luz. Hoje estamos em nosso estúdio com o Eduardo Janone da Silva. Eduardo, seja bem-vindo ao bate-papo do programa Haja Luz. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, me fala uma coisa. Quais são as principais conquistas que as pessoas com deficiência conseguiram, mas falando em termos de cidadania? Sim. A pessoa com deficiência, desde a década de 80, mais precisamente final da década de 80, a nossa realidade brasileira e mundial também, eu posso lhe dizer que a pessoa com deficiência ela realmente conseguiu alcançar uma série de objetivos e conquistas, principalmente também na área da cidadania, né? E quando eu falo isso, eu posso dizer no seguinte sentido, né? Hoje a pessoa com deficiência ela consegue ter previsto, né, e batalhar pelo acesso a direitos fundamentais, né, como direito à educação, né, direito à saúde, né, direito à locomoção. Ela tendo uma sessão eleitoral acessível, por exemplo, ela tem hoje acesso à educação, né? A educação inclusive é um tema bastante recorrente hoje no nosso dia a dia, né? A gente sabe que a gente ainda está talvez engatinhando em alguns aspectos da educação inclusiva, mas é um tema onde certamente e inequivocamente a gente já vê avanços, né? Então, e o avanço, por exemplo, na área educacional é muito mais do que a pessoa conseguir ter acesso ao prédio da escola. Ela precisa chegar à escola, ela precisa ter condições de assistir à aula, material didático adaptado, né? A presença de intérprete, por exemplo, para o deficiente auditivo, o intérprete em Libras dentro da sala de aula. Pessoas junto, né? Exatamente. Hoje é preconizado e a Constituição Federal é bastante clara, né? O lugar da pessoa com deficiência, né? Essa é a regra geral, né? O lugar da pessoa com deficiência que tem condições para tanto é no ensino comum, né? Junto com as outras crianças, os outros jovens, adolescentes, enfim, né? Logicamente a gente sabe que dependendo do tipo de deficiência, né, essa inclusão no ensino comum ela fica dificultada, né? Mas isso é bom que se diga e que se frise, isso é exceção, deve ser exceção. Mas é importantíssimo que a oportunidade exista, né? Seja no ensino comum, seja na educação especial, para que essa pessoa possa ter salvaguardado e exercitado esses direitos fundamentais, e a educação é um deles. Então, posso lhes dizer, ainda mais com a chegada, né, em 2007, e para nós do Brasil em 2008, da Convenção de Nova York, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. E essa legislação é tão importante para nós porque ela chegou para nós do Brasil, né, com status, né, com força de um dispositivo da própria Constituição. Eu posso dizer para vocês que a pessoa com deficiência, desde a década de 80, e isso gradualmente, ela vem realmente galgando uma série de direitos e atingindo uma série de direitos que traduzem e que tentam efetivar realmente essa cidadania que cada um de nós tanto busca e tanto preza. E com relação ao preconceito, existe ainda muito preconceito? Olha, veja bem, né, quando a gente fala da questão do preconceito, talvez a gente precise fazer uma análise interna conosco mesmo, né? Como eu disse para vocês, né, a gente costuma reconhecer muito situações de, vamos dizer assim, barreiras, como eu disse, né, barreiras arquitetônicas, né? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado porque, como eu disse, existem outras barreiras, né? E tem uma que é bastante complicada, né? Talvez mais do que uma. E isso eu falo quando a gente fala das barreiras comportamentais, barreiras atitudinais, e muitas delas a gente acaba fomentando. Antes de tudo, a gente é cristão também, a gente pode ter acesso a essas pessoas, né? Pode ver e tentar entender quais são as dificuldades que ela tem e também quais são as qualidades, que são muitas, que essas pessoas têm, né? Então, talvez, para que a gente possa cada vez mais minimizar essa questão do preconceito, né? Que muitas vezes ainda, isso é uma característica do preconceito, muitas vezes tudo isso é simplesmente gratuito, né? A pessoa simplesmente fala que ela não gosta, né? Mas ela nunca teve contato também. Né? E muito disso pode melhorar a partir do momento que a gente analisar também, olhar um pouco para dentro e verificar quais são as barreiras atitudinais, comportamentais, que a gente vem travando conosco mesmo.
a gente vê que a gente consegue atingir a sociedade, né, de uma maneira mais ampla. E com relação às campanhas na mídia, o que mais pode ser feito para tentar diminuir um pouco o preconceito? Olha, as campanhas na mídia, assim como a atuação também individual de cada pessoa, de cada célula, de cada grupo, de cada comunidade, todas elas são importantíssimas, né? E a mídia não menos, porque a mídia ela consegue ter um poder de penetração espetacular. A participação da mídia hoje tem sido muito interessante, né? Talvez possa ser ainda mais. Dou um exemplo típico, né, da minha juventude, onde eu vi num canal daqui mesmo de Bauru, mas um canal que não é um canal da TV aberta, né, onde eu vi uma iniciativa, eu achei, poxa, que legal, né? E ela é bastante simples, né? Eu me lembro que a pessoa falava assim na campanha publicitária: olha, pessoal, vai mergulhar em águas que você não conhece, né? Não mergulhe de cabeça. No verão, muitas vezes a lesão, a deficiência, a lesão medular por afogamento, né, por trauma em mergulho, ultrapassa o segundo lugar, ultrapassa ferimento por arma de fogo. Pessoas que mergulham em águas que não conhecem, mergulham de cabeça. É muito comum, né? Ou seja, e eu fico imaginando, né, quanto custa, né, para a mídia poder passar esses tipos de informações assim, que são simples, são básicos. Talvez assim nas novelas, nada contra as novelas, né, mas aquele pessoal que está em iate, né, enfim, eles não mergulhem de cabeça, né, na novela, mas que mergulhem em pé e possam curtir aí o seu final de semana, enfim. E vamos além, então, da questão da acessibilidade arquitetônica. Como que a gente pode ajudar ainda mais, principalmente a pessoa com deficiência intelectual? Como proporcionar essa acessibilidade à pessoa? Uhum. Eu acho que esse tema é bastante importante. A gente vê nos estudos, né, que existem algumas atuações que são um pouco mais fáceis de enxergar, né? Você promover acessibilidade no local para quem tem deficiência física, né? Você ter condições de, por exemplo, aqui na faculdade, ter um totem de autoatendimento, né, com comandos de voz para a pessoa que tem deficiência visual, né? Então isso fica um pouco mais simples de você poder enxergar, né? Agora, quando a gente trata da pessoa com deficiência intelectual, aí a gente começa a se questionar, né, o que mais fazer? Em Bauru é muito bonito o trabalho feito em conjunto, é um trabalho conjunto feito pelo município de Bauru, pelo Ministério Público, né, pelo Poder Judiciário, pelas instituições que trabalham com esse aspecto educacional. Temos aí a PAI, a Sorrio, Lar Escola, Santa Luzia para Cegos. Hoje existe uma série de convênios, né, que contam de maneira muito profícua com o suporte dessas instituições, né? Então são essas instituições dando suporte por intermédio de profissionais capacitados, né? O poder público também na área educacional aqui em Bauru, contribuindo com a capacitação também de seus professores, de seus profissionais. Hoje aqui em Bauru a gente tem um avanço que não existe em muitas cidades do Brasil, né? Hoje aqui em Bauru nós temos a figura do cuidador, que é aquela pessoa que vai ajudar o professor, né? Aqueles alunos que têm necessidades educacionais especiais, ou tem dificuldade de deambular, tem dificuldade de andar, né? Precisa ter um apoio no sentido da alimentação, por ter algum tipo de deficiência. Enfim, é muito bonito o trabalho que vem sendo feito, né, por essas instituições em conjunto, né, no sentido de viabilizar essas ações que às vezes podem ser um pouco mais difíceis de enxergar, mas que existem atuações específicas para elas. E a pessoa com deficiência intelectual é um exemplo disso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí.
Estamos de volta com um bate-papo do programa Haja Luz e recebemos o Eduardo Janone da Silva. Eduardo, me fala uma coisa, existem muitas leis que protegem as pessoas com deficiência, mas caso essas leis não sejam cumpridas, tem algum local para que você possa fazer uma denúncia, uma ligação? Então, sem sombra de dúvida, né? Como você disse, realmente legislação é que não falta para resguardar os direitos da pessoa com deficiência. Os direitos e os deveres, né? A gente brinca muito, né, sobre direito e direito, mas é bom também a pessoa com deficiência saber, né, que isso também é para a pessoa sem deficiência, né? Embutido em cada direito do sujeito vem um dever, né? Então é bom que a pessoa com deficiência também não só busque, corra atrás dos seus direitos, mas como também observe os seus deveres. E assim, sem sombra de dúvida que existem órgãos preparados, habilitados a estar recebendo algum tipo de situação, onde a pessoa tem alguma dúvida ou verificou que não foi observado algum direito, né? Posso citar para vocês, né, os mais comuns, os mais requisitados, né, seria o próprio Ministério Público, né, estadual aqui de Bauru. Todos os promotores, eles têm como obrigação funcional e eles fazem isso com uma excelência única, né, de ouvir a comunidade, de receber a comunidade, atendimento ao público, né. Aqui em Bauru nós temos promotores específicos que trabalham com a pessoa com deficiência, né, seja ela adulta ou até mesmo a pessoa com deficiência menor de idade, né. Então, um dos parceiros, né, do nosso estado, né, do nosso município, não é diferente, é o Ministério Público, né. As pessoas também podem procurar a Procuradoria, a Defensoria do Estado, né, que também pode auxiliar aquelas pessoas que porventura não tenham condições de contratar um advogado, né, para que possam buscar aí as suas demandas, se o caso, judicialmente, né. E também de uma maneira muito, muito especial, também as pessoas podem estar buscando contato com o Conselho Municipal, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do COMUD aqui de Bauru, né, no telefone que vocês vão poder conferir aí. Lá nós temos, né, eu coordeno o conselho nesse triênio, né, e lá nós temos reuniões todas as quintas-feiras, né, todas as segundas quintas-feiras de cada mês, né. A gente se reúne ali na Casa dos Conselhos, que fica na Manuel Bento Cruz, atrás ali do Hospital Beneficência Portuguesa. Então toda segunda quinta-feira de cada mês, a partir das 9 horas, as reuniões são públicas, as pessoas podem aparecer, né, é ali que a gente coloca as demandas da comunidade, né. E também as pessoas podem se servir também da nossa comissão, uma comissão específica da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Bauru, da subseção de Bauru, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né. Nessa comissão, que eu também coordeno, nós nos reunimos todas as últimas quartas-feiras de cada mês, né, lá na Casa do Advogado, né, que fica nas Nações Unidas, né. Então, toda a última quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, nós também recebemos o público, e é por intermédio do trabalho dessa comissão, desse conselho, de outros conselhos, de outros órgãos, que a gente consegue trazer um pouco de espaço para que essas pessoas possam buscar aí os seus direitos, correr atrás também dos seus deveres e tentar auxiliar a comunidade fazendo esse movimento, né, de auxiliar, de aproximar, né, esses órgãos colegiados, seja a comissão, seja o conselho, né, da comunidade em geral. Essa aproximação ela é necessária e todos esses órgãos que eu citei para você estão habilitados a fazer isso. Eduardo, para a gente terminar, como a população e a igreja pode ajudar a diminuir a barreira que existe? Sim, como eu disse para você, né, nós enquanto cidadão, né, a gente precisa entender que muito além, né, do que de 4 em 4 anos, periodicamente, você ir depositar o seu voto, isso é sim exercício de cidadania, mas cidadania a gente não pode dizer que é tão somente isso, né? Cidadania é você também, enquanto pessoa, né, individualmente na sua família, no seu trabalho, ver a situação que te cerca, né, procurar saber, procurar ver naquilo que você pode colaborar, né? Dou um exemplo clássico para vocês. Todo mundo fala como que a gente vai consertar as calçadas de Bauru, né? Porque muita gente pergunta, Eduardo, quando você sai de casa, né, qual o primeiro problema que você verifica? Eu falo,
você pôr o pé para fora da tua casa, você vai encontrar as calçadas. Né? E eu falo que isso é tão de maneira responsável, isso é tão simples de corrigir, porque se a gente for deixar o poder público consertar isso, né, isso pode levar uma eternidade. Né? Mas é simples lembrar que cada um de nós... Esse é bem o trabalho de cada tem, um, né? exatamente, a gente tem quanto muito ali, 10, 11 metros de testada, e tem capacidade que é a nossa né? casa, né, para poder tomar conta da nossa calçada. Se você tomar conta da nossa calçada, a gente resolve o problema não só de Bauru, mas de qualquer município desse país. Né? Então é muito importante a participação da pessoa, do cidadão, encarado de maneira individual, né, de per si. É muito importante isso. Né? Da sociedade também é importantíssimo. Né? São com essas ações individuais que a gente cria ações conjuntas, né, por intermédio da sociedade, né, de maneira a difundir essas, vamos dizer assim, essas atuações e com isso formar até mesmo políticas públicas. Né? A gente fala assim, até quando, né, a pessoa com deficiência precisa ter privilégio para aquilo, privilégio para aquilo outro, até o momento que a gente tratar todo mundo em pé de igualdade. Né? Tudo isso tem tempo para, apesar de em muitos países não se pensar nisso, mas isso tem que ter tempo para terminar. O tratamento que hoje os estados dão para a pessoa com deficiência, em parte, é para tentar recuperar, resgatar, né, um prejuízo grande que fez com as pessoas com deficiência lá atrás. Mas a partir do momento que a gente precisa, sim, dessas ações afirmativas, mas também a gente precisa da conscientização de cada indivíduo. Né? Para quê? Para que essas ações, né, aliadas ao fato da nossa formação, né, e da nossa... e de quebrar essas barreiras que a gente tem conosco mesmo, né, tudo isso vai, no futuro, levar a que não necessitem mais existir esses benefícios que hoje são necessários, até para poder igualar a situação da pessoa com deficiência. Né? Mas é importantíssima a atuação da sociedade. Da igreja, na igreja dá exemplos disso de maneira bastante corriqueira. Né? Há alguns anos atrás a gente teve a campanha da fraternidade, que envolveu a pessoa com deficiência. Né? Nesse ano nós tivemos a campanha da fraternidade voltada à área da saúde, né, que também abarca a situação também da pessoa com deficiência. Né? Então é importantíssimo, né, que a gente busque também, enquanto cristão, né, olhar essa situação também com o carinho que ela merece. Né? É importante que realmente a igreja sempre traga à baila, traga à luz esse tipo de discussão. Bacana. Eduardo, muito obrigada pela sua presença no nosso bate-papo. É isso, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade. O bate-papo do programa Haja Luz está terminando, eu fico por aqui, mas você ainda confere uma mensagem do Bispo Dom Caetano. Até mais.